Como você lida com as perdas na sua vida? A morte, o fim de um relacionamento, o que significa não estar mais com quem representava um vínculo afetivo profundo com você? Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Quando falamos de perda, estamos falando de um processo que cada pessoa lida de maneira muito particular. E o tamanho dessa dor, que pode envolver também um processo de luto, é proporcional ao vínculo que a pessoa criou com esse objeto da perda, vamos chamar dessa forma. Então, as perdas, elas são como a morte. E a morte possui fases, que a gente relaciona como sendo fases do luto, de acordo com uma especialista na área chamada Kubler-Ross. E as 5 fases do luto são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Para cada pessoa, o luto ou as perdas, a gente pode fazer essa associação, acontece de maneira muito singular. Então, não necessariamente a pessoa vai passar por essas 5 fases em ordem. Elas podem ocorrer aleatoriamente ou ao mesmo tempo. Então, a gente pode citar um exemplo de fim de um relacionamento. O que acontece nessa situação, nesse contexto? Quando acontece o fim, principalmente se não partiu da própria pessoa, ela tende a, no primeiro momento, não aceitar. Ela nega que aquilo está acontecendo, ela não entende bem, né, e fica um pouco perdida. Essa seria a primeira fase. Depois vem um segundo momento em que ela começa a barganhar. Sabe aquela situação de negociação? Então ela tenta reatar aquele relacionamento, ela tenta entrar em contato, começar da onde parou. Essa seria a fase da negociação. Quando isso não dá certo, ela pode tender a entrar num processo de raiva, né? E raiva por não ter dado certo, que pode acontecer também antes. Então ela sente raiva por estar sentindo como ela está se sentindo, porque a pessoa com quem ela amou antes, né, ou que ela perdeu, tanto no sentido da morte em si ou de um término de um relacionamento, ela sente raiva dessa pessoa por estar causando aquele sentimento nela. E por fim, tudo isso tendo acontecido e não tendo passado, ela passa por um processo de sofrimento muito intenso, e quando o sofrimento atinge um pico bem intenso, ela acaba se cansando desse sofrimento a ponto de chegar na última fase, que é a aceitação. Algo que é extremamente importante reforçar: a repressão dessas fases, né, a não vivência, né, a não experimentação dessas fases do luto pode levar você a somatizar, a ter doenças psicossomáticas, por exemplo. Inclusive até a própria questão da mágoa, quando ela é reprimida, a perda, a angústia, quando ela é reprimida, você pode ter doenças como o próprio câncer. Então é importantíssimo que você vivencie, passe por cada uma dessas fases. Outra questão são as doenças psíquicas, as doenças emocionais. Então, cuide primeiro de você, pense nisso, pense em cada uma dessas vivências, por mais doloridas que sejam, como algo que é muito importante para você. Chore tudo que você precisa chorar, tenha momentos para você entrar em contato com você e entenda que essa dor vai passar em algum momento. Ela vai se tornar mais leve, esse fardo vai ficar mais leve para você. Mas é importante que você vivencie. Não tente diminuir essa dor, minimizar, não tente fazer com que ela vá embora, só sinta. Para lidar melhor com cada uma dessas fases que você possa estar vivenciando, né, da perda de alguém, do luto, enfim, a terapia cognitiva comportamental pode te ajudar. E essa é a abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos clínicos, online e presencial. E além disso, eu também faço palestras, capacitações, treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seus comentários abaixo. Até o próximo vídeo.